Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. E a sexta-feira chegou, junto veio o tarifaço. Olá, Brasil, olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, 1º de agosto de 2025. O mundo hoje balançando com os tarifaços prometidos e cumpridos por Donald Trump, a economia norte-americana recebendo uma bacia de dólares por força dessas tarifas. No dia das tarifas, dólar index, o dólar internacional, o dólar americano vai às alturas, a taxa de desemprego é a menor nos Estados Unidos, a economia norte-americana está bombando. Em resumo, é assim. Em resumo, é a lei capitalista. Se você quiser vender para ele, tem que pagar taxas e se conformar com os padrões e exigências do cliente. Leia-se Estados Unidos. Se não quiser, não adianta chiar. A palavra de ordem hoje, a tradução é: eu não quero ter razão, eu quero ter dinheiro. Ou, se você quiser ter razão, não terá dinheiro. É simples assim, é a lógica de mercado, é a lógica da existência das pessoas. Tem gente que não gosta e vive mamando no dinheiro dos outros, né? Vivendo, né, da árvore que a gente, né, planta, constrói e eles balançam. Mas hoje as coisas mudaram e estão mudando. Gleidson, podemos chamar aqui, antes do tempo, vamos chamar a manchete da Folha, dizendo exatamente isso, né? É o dia do tarifaço, né? E o Brasil com a maior tarifa, né? 50% de tarifa. Trump impõe tarifas globais, aumenta a taxa do Canadá, seu vizinho, né? E confirma o Brasil como o maior atingido. Olha, a Síria, 41, 39 para a Suíça, 30 para a África do Sul. O Trump é duro na jogada, é um grande comerciante, como eu disse, o dinheiro entrando forte lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, a grande manchete, depois nós falamos do clima, mas a grande manchete é o jantar que Lula deu ontem aos ministros do STF, tentando fazer uma foto de união com os 11 ministros. O que ele conseguiu foi o racha evidente do STF. Dos 11 ministros, 6 compareceram, 5 não. Então, quem não foi? Dias Toffoli, Carmen Lúcia, aquela que disse há um mês atrás que nós temos no Brasil 213 pequenos tiranos, Luiz Fux, André Mendonça e o Cássio Nunes. Então, assim, 5 ministros não estão compactuando com o Alexandre de Moraes, que nesse instante, hoje de manhã, agora há pouco, fez um discurso dizendo que ele não vai arregar. Dobrou a aposta o Alexandre de Moraes. Primeira manchete do Notícias Agrícolas. Alexandre disse que vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas. Que isso, né? Só que lá em Washington, os deputados aliados de Trump estão mandando um outro recado. O parlamentar americano, próximo a Trump, anuncia que aliados de Moraes serão os próximos a serem sancionados pela lei Magnitsky. Então, assim, não vai parar por aí. Por isso que já está tendo divisão no STF. Hein? Mas, mesmo assim, o Moraes replicou. Ele dobra a aposta. Acham que estão lidando com gente da laia deles, disse Moraes na manchete da CNN. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora sim nós vamos falar de tempo. Aqui é Tempo e Dinheiro. Estamos fazendo as chamadas dessa sexta-feira especial. Pancadas de chuvas no sul e no oeste do Rio Grande do Sul. Já está chovendo, já entrou chuvas no Rio Grande do Sul. Temporais lá em cima, em Boa Vista, Roraima, e também na capital da Bahia, Salvador. Essa é a informação da Climatempo. Outra manchete da G1, frio perde força no sul e sudeste,
mas ar seco segue no centro do país. Como está seco, gente do céu. Mas vem aí a segunda-feira, a frente que está já chegando no Rio Grande do Sul, vai chegar até nós, vai esfriar. É a primeira frente dessa segunda leva. Isso na segunda-feira. Depois, lá na quarta, quinta-feira, aí esfria, né? Vai gear, vai esfriar bastante, principalmente entre dia 8, 9 e 10, ok? Depois ainda tem uma terceira no final do mês, assunto para Ronaldo Coutinho. Hoje, na política, como entrevista especial, Paulo Moro, cientista político da Dextra, que vai nos orientar e dizer principalmente as repercussões da lei nome difícil de Magnitsky, nome difícil, hein? Mas que teremos investigações nas origens dos dinheiros das autoridades, é disso que se trata. Banco do Brasil no foco. Será que o Banco do Brasil vai concordar e dar um cartão para o Alexandre de Moraes? Se der, vai ser punido. Como é que fica? Toda atenção para esse ponto. E nós vamos em frente agora, mostrando a nossa bandeira, porque ela é o ápice. Desculpe, assim, eu tenho que ir para São Paulo, claro, já me alertaram. Como é que está o tempo em São Paulo? Vou perguntar para o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Sextou, expectativa para o fim de semana, João Batista. Colher aí carambola, né? Dá milho para as galinhas, é isso aí. João Batista, agora 21 graus aqui em São Paulo, a madrugada foi fria, 7, 8 graus. A temperatura segue em elevação. Final de semana agora, fim de semana, deve ser com temperaturas um pouco mais elevadas. Essa expectativa chegar até 28 graus nesse fim de semana. Diante desse tempo, como você mesmo disse, alertou, continua com tempo muito seco aqui também na capital paulista. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente traz outras informações, um servição completo dessa chuva já no Rio Grande do Sul, ao norte do Brasil, típicas, normais para essa época do ano, também como em algumas regiões da faixa leste do Nordeste. Brasil Central e Sudeste continua com tempo seco, umidade abaixo daquilo que é indicado, né, pelas próprias autoridades de saúde, aí, abaixo dos 20%. Daqui a pouquinho a gente volta, João. Muito bem, vamos em frente. Você vai trazer informações do boi gordo já, depois preços do café e nós vamos em frente. Sérgio falou de carambola, sim, eu tenho uma caramboleira bem aqui na frente do meu estúdio. As mangas, vocês estão vendo aí, vai dar muita manga aqui no Mato Dentro, está chovendo bem neste ano. As pitangas estão chegando, mas as jabuticabas lá no Palácio do Planalto, mandando para o Trump, brinca, quer uma jabuticaba? Ele respondeu. Paulo Moura vai comentar então conosco já. Agora sim, nossa bandeira, é o ápice da nossa abertura, a coroamento da nossa abertura, dizendo que o Brasil vencerá, apesar deles e apesar de tudo, com base no esforço, na insistência e na persistência dos produtores rurais, é a nossa certeza que o Brasil vencerá. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 1º de agosto, dia do tarifaço e as suas consequências. Vamos ver como é que vai reagir o mercado e já vamos para os destaques dos especialistas com a chamada do Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, estamos aqui na cooperativa, hoje vendo alguns insumos aí que a gente vai usar e pegando um pouquinho de milho aqui também para a nossa bicharada. Mas hoje o Mercadão sextou, né? Sexta-feira, hoje tem arroz e feijão. Arroz segue subindo pela escada, já vamos comentar. E soja lá em Chicago segue de lado, hoje de lado. Dólar no Brasil em queda, tá tirando R$1 aí nas posições do Porto hoje. Mas prêmio segue forte, já tem prêmio 180, já vamos comentar isso aí daqui de Antônio Linto. Hoje nós estamos aqui em São Mateus, agora daqui a pouco já estamos lá em Antônio Linto. Mercadão segue de negócios, quase 2 milhões de toneladas na semana. Já, tudo isso no Tempo e Dinheiro, João Batista. Olha o milho aí. O destaque é outra frente fria chegando aqui ao sul do Brasil. A temperatura vai dar uma subida no Brasil Central e Sudeste, mas semana que vem volta o frio. Detalhes na previsão.
O balanço do mês de julho para o mercado do boi gordo só melhorou um pouquinho no finalzinho do mês, com expectativa para o recebimento de salários e principalmente a volta às aulas, agora no dia 4, próxima semana. Também tem o Dia dos Pais. Daqui a pouquinho a gente comenta a reação do mercado do boi gordo na reta final de julho e agora no começo, nessa sexta-feira, começo do mês de agosto. Antes, vamos à Bolsa de Chicago, acompanhar o que acontece com a soja, começando com uma reação positiva. Está aí, a soja segue em alta nesse momento de 0,37% aos $9,72,63. Já o milho recua 0,70% a $4,11,10. Trigo a $5,18,10, 0,94 de queda. Café robusta na Bolsa de Londres vinha operando em alta, está oscilando entre alta, ligeira queda, agora sobe ligeiramente 0,03%, próximo da estabilidade, a $3.417 a tonelada. Já o arábica recua em Nova York a 291,08, queda de 1,60%. O açúcar a 16,15, 1,22 de queda. Algodão 66,44, 1,20 de queda. Petróleo está aí, uma queda de 2,80% a $67,32. O ouro, como sempre, $3.401 mais 10, alta de 1,57%. Em dia de divulgação do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, que veio bem melhor do que era esperado, mercado aquecido por lá, portanto, o dólar segue em queda, não só diante do real, mas diante de outras moedas também, R$ 5,54 mais 95, queda de 0,92%. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na B3 recua nesse momento a 133.071 pontos. Aliás, esse é o fechamento de ontem. Daqui a pouquinho a gente confirma, inclusive, em tempo real, como é que está ou estão as negociações com o índice Bovespa lá na B3. Esse foi o fechamento de ontem, portanto, das negociações. Aguardando, daqui a pouquinho a gente atualiza essas informações. Bom, mais uma vez, as negociações com a soja, $9 mais 72, alta de 0,31%. As negociações também apontam, mais uma vez, o café com queda na Bolsa de Nova York de 1,68% a 290,83. Quanto ao mercado do boi gordo, esse começa a semana, né, do primeiro dia útil do mês de agosto, uma sexta-feira, mas em alta. Lá na B3, todas as posições, R$ 315 mais 50 centavos arroba para agosto, 0,51% de alta. Setembro, R$ 323, 1,16 de alta. O outubro bate os 330, 330,85, alta de 0,87%. E novembro, batendo os 333,10, alta de 1,03%. Boi gordo em alta na B3, em alta também no mercado físico. Segundo a Scott, ontem o mercado acompanhou a alta nas negociações e hoje também na apuração feita com 32 praças, São Paulo, Barreto, Araçatuba 290,50, Campo Grande 298,50, Três Lagoas 295,50, Oeste do Rio Grande do Sul, Quila Prazo 10,35. 11 praças subiram hoje, nenhuma recuou. Expectativa positiva para o início do mês de agosto nas negociações do mercado do boi gordo, apesar das sanções ainda, das incertezas em relação à exportação de carne bovina para os Estados Unidos. Luiz Gustavo Sussumo, Isabela Camargo, daqui a pouquinho comenta o mercado do boi gordo nesta sexta-feira. João Batista. Sérgio, os CEOs das empresas, né, de carnes e de café têm toda uma esperança de isentar carne e café das sanções do Trump. Você vê as cotações das bolsas, ouro e soja em alta, o resto todo no recuo. A soja voltou a subir, olha aí. Será que é a China? Daqui a pouco a gente vai saber com o Vladimir Brandalize por que a soja voltou a subir, mas também 9,72, estava a caminho do 9,50 no contrato novembro. Setembro? É setembro. Muito bem. E outra coisa, hein? As surpresas das tarifas, o mercado está reagindo às tarifas do Trump, porque ele não poupou ninguém, nem o vizinho Canadá tomou 35% de tarifas, a Índia 25%, grande, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, se quiser exportar para os Estados Unidos vai ter que pagar 25%, e a Suíça
está atordoada porque tomou 39% de tarifas. E nós aqui não, nós somos grandes, a gente enfrenta o trem. Vamos ver. Quer dizer, é fácil, né, ser arrogante, né? É fácil ser corajoso, né, com a vida dos outros. Né? É a guerra, o Putin. Vamos invadir a Ucrânia. Tomou, está tomando. Quem morre? Os jovens. É assim que é, e é assim que está acontecendo no Brasil. É bem isso que nós estamos vendo e acompanhando. Aliás, se você quiser ser muito bem informado, entre no nosso clube. Nós estamos dando um show de informação, acompanhando praticamente em tempo real tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, na política, na economia, no agro, no clima. Lá dentro do clube são 15 grupos concentrados numa comunidade, e você assina o clube e você tem acesso aos 15 grupos e mais ao site. Lá o site você tem todos os preços do boi gordo em todas as praças. É um show de informação. Por isso que a gente diz, seja um produtor rural muito bem informado, entre no clube. É importante que você seja informado, porque no clube você vê os preços, os prêmios. Antes de comprar, antes de vender, você tem que olhar e se posicionar. É ali. São informações de gente que entende do agro, gente que entende da sua vida, tentando fazer com que você melhore ainda mais a sua vida com informações fidedignas, informações estratégicas, informações do agro feitas por quem entende. Entre lá, experimente, olha o telefone, 19998132915. Você tem 7 dias grátis para experimentar. 7 dias de teste. Não gostou, sai, mas você vai sair. Onde tem isso? Aonde tem isso em tempo real, com essa dedicação do pessoal que faz o Clube do Tempo e Dinheiro? Aonde? Tem bastante informação no Notícias Agrícolas, mas aqui no clube a gente é muito rápido, porque tem o WhatsApp. São 15 grupos de WhatsApp. Experimente, vá lá. Vou repetir o telefone devagarinho para o pessoal que está nos ouvindo. Temos rádios nos retransmitindo. Olha, é um zap no 019 998132915. Mande uma informação. Quero ver, quero experimentar, quero entrar. Pronto, a Dona Lé da Luz coloca você dentro do clube e você transforma-se no produtor rural, com certeza, o mais bem informado do meu Brasil. Esperamos você no clube. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos avançar com as informações. Vamos às manchetes do agro desta sexta-feira, com base nas informações do Notícias Agrícolas. Giro Rural. Setor cafeeiro pode ser forçado a redirecionar a produção, diz o CPEA, caso a tarifa sobre o segmento não seja cancelada. Citro CPEA, isenção do suco em tarifa dos Estados Unidos traz alívio ao setor. Frango CPEA, médias da carne recuam pelo 3º mês, mas superam as de um ano atrás. Ovos, fortes quedas dos preços reduzem poder de compra. Morango do Amor acelera vendas de agricultores do interior de São Paulo. A chegada do Morango do Amor, nova moda na internet, turbinou as vendas de agricultores de São Paulo. Agora vamos às notícias da política e da economia do mundo nesta sexta-feira, forte de notícias impactantes. Então, saiba a escolha do nosso editor Sérgio Braga com o giro das notícias de política e economia do Brasil e do mundo. No ar. Na Folha de São Paulo, Putin sanciona a lei que criminaliza a busca na internet de conteúdo proibido. Ainda na Folha de São Paulo, representantes de 25 países pressionam o governo Lula para retirar a COP30 de Belém. Em carta, negociadores sugerem sede em outra cidade que tenha melhor infraestrutura. Do Estadão, governo Trump diz que Moraes é juiz ativista e congressista ameaça que aliados serão os próximos a serem sancionados pela Magnitsky. Ainda na Folha de São Paulo, o governo Trump volta a criticar Moraes e diz que, entre aspas, togas não servem de proteção. Da Folha de São Paulo, ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, prepara denúncia contra Moraes no Parlamento Europeu. Da CNN, adiamento do tarifaço para dia 7 deve permitir que carne bovina chegue aos Estados Unidos, diz Abiec. Apesar da carne bovina brasileira ficar fora da lista de exceções,
a ABIEC avaliou como positiva a extensão do prazo que permite que as carnes já embarcadas possam chegar aos Estados Unidos em tempo hábil. Da Folha de São Paulo, setores afetados por tarifaço calculam prejuízo e pedem manutenção das negociações. Da Gazeta do Povo, Lula e Itamaraty ignoram alertas de graves sanções dos Estados Unidos por mais de um ano. Reforçando a informação sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, veio abaixo do que era esperado, mas mesmo assim continua bombando. O mercado de trabalho, portanto, interferiu nas negociações com relação à moeda norte-americana ao redor do mundo. E, por enquanto, ainda não temos o canal direto ligado, inclusive todos os meios de comunicação, todos os veículos de comunicação, ao índice Bovespa na abertura desta sexta-feira. Continua travado com o fechamento de ontem, João. Muito bem, mas nós temos o impacto das tarifas. Então, como já dissemos, né, o Brasil é o país mais punido pelo Trump. E muita gente acha que ele é mauzinho, está fazendo chantagem, que ele é mau. Não tem nada disso. É negócios. Cara, eu quero que comprar jabuticabas vermelhas. Eu pago. Quanto é? Mas eu quero no padrão. Se não chegar no padrão, tarifas em cima disso. E aí tem todas as condições políticas, morais, condições morais não, né? Condições éticas, isso quer dizer, né? Porque o Alexandre de Moraes está dobrando a aposta. Olha, o cara claro, está dobrando a aposta achando que ele está sozinho ali na quilha do navio. Não está. E agora há pouco nós mostramos essa manchete dando conta que o Trump vai, pela lei Magnitsky, vai punir os aliados do Trump, os aliados de Lula, os outros ministros do STF, autoridades do Brasil. Isso não para. Está aí a manchete. Parlamentar americano, próximo a Trump, anuncia que aliados de Moraes serão os próximos a serem sancionados pela lei Magnitsky. Oh, meu Deus do céu! Por essa lei que investiga o sistema financeiro das autoridades do Brasil. Muito que bem. Deixa eu agora falar do que nos importa. A Gazeta do Povo fez uma colocação hoje em editorial, antes do editorial, fez uma matéria muito interessante. O Brasil não vai retaliar. O Lula não vai retaliar ao Trump. E a manchete da Gazeta do Povo diz exatamente isso. Aceita que dói menos. Retaliação do Brasil poderia levar escalada na crise com os Estados Unidos. Não vai acontecer isso. Mas é bom lembrar que a coragem chega até na hora que você rasga o dinheiro ou não, quando você realmente é corajoso. De novo aquela frase, eu não quero ter razão, eu quero ter dinheiro. O Lula, um mês atrás, dizia que ia retaliar. Lembra? Põe aí, Gleidson. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump. Não, a história foi começada assim por um truco. Eu sou jogador de truco. Tá. Trucou, né? Sentiu o tamanho do problema e desceu do palanque. Aliás, precisa descer do palanque. Continua levando a gente a essa trombada de 50% de tarifa. Por quê? Para quê, Lula? Para que isso? Então, a Gazeta do Povo, do seu editorial, aí sim diz: soberba protecionista mantém o Brasil no atraso. Infelizmente, é isso que a gente está presenciando hoje e daqui a pouco o professor Paulo Moura vai comentar todas as consequências disso para o Brasil. Por isso, mais uma vez, que a gente insiste em esclarecer, defender a liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Aqui é importante essa trincheira aqui do Tempo e Dinheiro para a defesa da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, porque é disso que se trata. E, principalmente, também pedir a anistia para os presos políticos. Nesse momento em que você está nos assistindo, nesse instante em que estamos conversando, tem mais de 100 pessoas nos calabouços de Brasília, sendo punidos pelo Alexandre de Moraes por um crime que não está especificado. O direito de defesa dessas pessoas não estão na sua íntegra defendidos. Então, é disso que se trata. Nós temos uma injustiça, presos políticos. Imagine ter presos políticos no Brasil que se acha que é uma democracia. Por isso, domingo, a população brasileira, a sua maioria, vai se manifestar nas ruas novamente. Há uma expectativa de uma grande manifestação pela anistia e contra a soberba, tanto do Lula quanto do Alexandre de Moraes.
Por isso, também a gente complementa aqui a nossa posição sempre em defesa do agro, que é o que sustenta o Brasil. Tempo em dinheiro, em defesa da liberdade, pedindo anistia na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. E agora sim, vamos ver como é que está o tempo desta sexta-feira. O tempo hoje no ar. Já chove em algumas regiões do Rio Grande do Sul. O jornal o Globo destaca exatamente essa condição de pancadas de chuva, ventos de até 70 quilômetros no Rio Grande do Sul, enquanto que o centro do Brasil continua com ar seco. A revista Isto É destaca também a mínima de 6 graus em São Paulo, aliás, 9 graus, né? Em algumas regiões até bateu menos do que isso nessa sexta-feira, que começou com frio intenso no Sudeste, deve melhorar um pouquinho e fim de semana a temperatura deve ficar um pouco mais amena, elevada, subir um pouco. Na revista Oeste, agosto começa com chuvas fortes no litoral do Nordeste, acumulados de até 100 milímetros entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Nesse momento, a gente pode observar um mapa em MET mostrando essa situação, com chuvas no oeste do Rio Grande do Sul, muitas nuvens sobre o estado da Bahia também, sobre o Espírito Santo, sul do estado da Bahia, né? Também com chuvas, até mesmo no Nordeste e Norte do Brasil. Em tempo real, a gente vai observar essa condição de chuvas se aproximando, já registradas no Rio Grande do Sul nesse momento, avançando em algumas regiões, principalmente em Santa Catarina, ao que tudo indica deve chover, muita nebulosidade na região Nordeste e Norte do Brasil, com muitas chuvas registradas nesse momento. Tem muita chuva ali que, pelo que parece, registrada no oeste do Rio Grande do Sul, nesse momento, nos pontos mais amarelados. Vamos à previsão do tempo, vamos à previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá? Bom, vamos à previsão para os próximos 7 dias, desse sábado, dia 2, até a próxima sexta-feira, dia 8, com chuva se aproximando para o sul do Rio Grande do Sul, oeste também do estado, temporais em boa parte da região norte e também no leste do Nordeste, principalmente em Salvador. No dia 3, próximo domingo, as chuvas seguem intensas no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina atingem também o oeste do estado do Paraná, concentradas Mato Grosso do Sul e também no Paraguai. Brasil Central continua com tempo firme. Na próxima segunda-feira, a nova frente fria leva chuvas no dia 5, terça-feira, para parte do estado do Rio Grande do Sul, também o estado de Santa Catarina, concentrando-se na região leste, principalmente no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Salvador, seguindo pelo litoral do Nordeste até o norte do Brasil. No dia 7, próxima quinta-feira, situação de tempo firme em boa parte do país, com exceção ao litoral do Sudeste, onde chuvas permanecem no estado de São Paulo, também no Rio de Janeiro, Espírito Santo, subindo para o Nordeste, as principais capitais no litoral do Nordeste e Norte do Brasil. Dia 8, sexta-feira, o tempo segue firme em boa parte do Brasil. Serra Catarinense agora, vamos falar com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E também no Tempo e Dinheiro. Não deixe de assistir, dar o like e se inscrever. Temos aqui, na chuva dos próximos 5 dias. De hoje até o dia 5, a chuva começa a aparecer aqui, no sul do Brasil, entre o Paraguai, o centro-oeste do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai ter um fim de semana mais instável. Santa Catarina no domingo e segunda-feira e alguma coisinha na terça. Paraná também, alguma coisinha no domingo e mais na segunda e terça. O Mato Grosso do Sul, domingo, segunda e alguma coisinha na terça também. Tu vê que praticamente nada em São Paulo, no sudeste e centro do Brasil nada, uma boa chuva aqui, entre Alagoas, entre Sergipe, Alagoas e sul e leste de Pernambuco. O restante, pouca chuva. E aqui no norte, mais no Amazonas e Acre. Quando a gente pega os 15 dias, primeira quinzena de agosto, chove bem aqui nessa parte norte do Brasil, Amazonas, Roraima, Amapá, centro-norte do Pará, até no Acre, Rondônia. Essa região aqui não é de muita chuva nessa época do ano, e está dando chuva. E aqui também, no oeste do Mato Grosso, nessa área central, pouca chuva, que é o que se espera em agosto, mas chama atenção aqui, o Mato Grosso do Sul, a Bolívia, o Paraguai,
o Rondônia, o oeste do Mato Grosso. Aqui são 1 ou 2 frentes que vão chegar para ali com friagem. E aqui no sul a chuva melhorou também, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, melhorou no Paraná, litoral paulista pode chover bem, deu uma melhorada aqui, um pouquinho de chuva aqui no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais também, e aqui no Rio de Janeiro e Espírito Santo. E uma boa chuva está indicando aqui, ó, na Cealba, pegando aqui Sergipe, Alagoas, também sul e leste Pernambuco, leste da Paraíba, e esse litoral aqui da Bahia. E até aqui, ó, o Maranhão também com uma boa chuva nessa quinzena de agosto. Na anomalia nós temos o quê? Uma anomalia bem positiva aqui no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, formando um canalzinho de umidade aqui em direção ao sul, grande parte aqui normal, também chove bem aqui na Cealba, Pernambuco, Paraíba, esse canto aqui do Nordeste, mas chama atenção essa região aqui, ó. E aqui no sul diminuiu a anomalia negativa, era maior, agora está um pouco menos, continua negativo, mas menos, e já aparece algumas áreas de positivo e dentro da média, melhor aqui no Paraguai, na Argentina também. Na temperatura eu peguei o próximo período de frio que vai vir agora, entre 7 e 14 de agosto, vem outro período de frio forte aqui no sul. Tivemos geada aqui no Café em Minas, no Cerrado Mineiro, aparentemente sem dano. Hoje já passou, só frio. Tivemos hoje 6 e pouco negativo aqui na Serra da Mantiqueira, negativo aqui em Painel, negativo em Ausentes e próximo de 0 aqui no sul do Paraná. Ainda deu geada aqui no sul do Brasil. Amanhã já alivia. Dá uma esquentadinha, mas já começa a esfriar no Rio Grande do Sul no domingo e Santa Catarina. E na semana que vem esfria. E principalmente aqui, de 7 a 14 de agosto, vamos ter um período de frio forte aqui no sul do Brasil, com novas ocorrências de geadas amplas, que podem até ou não pegar aqui partes do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul e oeste de Minas e áreas de Serra do Rio. Mas daí a gente vai acompanhando certinho, que parece que vamos ter aí a primeira quinzena de agosto com um pouco mais de umidade em relação ao período e temperaturas de normal abaixo da média. Agosto também vai ter alguns episódios de frio forte que vão chamar atenção. Ainda não dá para descartar a ausência de risco de geada na área do café. Pequeno, mas ainda tem. Voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Alertado estamos, Ronaldo. Muito obrigado. O pessoal do café de orelha em pé, né? Espichada, né? Com medo dessa geada. Não é bom nesse momento. E nós estamos aqui com os nossos amigos membros do Tempo e Dinheiro no YouTube, nos passando informações, nos atualizando. O seu José Ancilheiro, lá do oeste de Santa Catarina, dizendo que o tempo está começando a mudar para chuva por lá no oeste de Santa Catarina. O Miguel Zonzineto, de Buritizeiros, muito sol em Minas Gerais. O Farofa Moreira, de Pinhão, Paraná, sol alto no Paraná. Anistia ampla e restrita já, diz o Farofa, é isso mesmo. O Gilmar Cremonese, o meu amigo Gilmar, disse que seu programa é um dos melhores canais de informação do agro brasileiro. Muito obrigado. Assine o clube. Hein? E o Vanderlei Carlos Amadei, de Erechim, sol lá no norte do Rio Grande do Sul, 29 graus agora. Cadê para encerrar? A Fabiana, sim, que sempre ela. Fabiana, de Piratini, dizendo que 19 graus, sol entre nuvens, vem chuva aí para o Rio Grande do Sul. Bom final de semana com saúde e paz para todos nós. É só isso que a gente quer. Obrigado, Fabiana. Assim, e o meu amigo Álvaro Fávero, aqui, ele planta lá em Catalão, Goiás, mas é aqui de Engenheiro Coelho, do meu município. Ele está dizendo, na crise ou não, você nunca verá um leão comendo mato. Vamos produzir e vamos em frente. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize. Vamos em frente, Gleidson. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.
A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com o Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 1º de agosto de 2025, conforme prometido, o laranja, como diz o Vlamir Brandalize, entrou com as sanções, bateu pesado, trouxe dinheiro para dentro dos Estados Unidos e trouxe mais condições do dólar subir. Dólar Index, o seu Claudinei, seu Cláudio Rodrigues, é isso? Deixa eu ver aqui. Não, o Orlandino Mariucci disse que eu estou delirando, que o dólar disparou, mas agora cai mais de 1%. Sim, cai aqui no Brasil. O Sérgio Braga está mostrando. Eu falei dólar index, dólar americano, que está bombando em relação, por exemplo, ao euro. Alta de 1,16%. Claro, está entrando um monte de dinheiro, está se valorizando, está ficando cada vez mais forte, seu Orlandino. Então, assim, tem várias cotações. Entre aí na Investing, você vai ver aí, põe lá câmbio. Nossa, vem um monte de moedas, né? Dólar contra o euro, dólar contra o nosso dinheiro, né? Realzito contra o ien japonês, e assim vai, né? Mas os americanos estão ficando cada vez mais fortes, isso é assunto para Vlamir Brandalize, incluindo a questão, porém, da soja, que está subindo. Será que é a China? Vou perguntar para o Brandalize. Vamos mostrar primeiro as cotações para contextualizar. Olha a soja subindo aí, quanto? 3,13 centes nesta sexta-feira, na posição no contrato de setembro, 9,72 agora. O gráfico mostra isso. Tentou até subir mais, mas os vendedores entraram em ação. 9,72 parou a alta. Né? Essa é a informação de agora, porque isso é tempo real. Há 10 minutos atrás, as cotações de Chicago estavam assim. Esverdeou tudo, hein, na soja. Agosto, 9,63, setembro, 9,72, novembro, 9,91, janeiro, 10,09. Na B3, a soja brasileira negociada no contrato da B3, base Porto, setembro sobe 0,70 a 21,49, novembro 21,87. Ontem nós discutimos isso, que há pouco tempo estava $23 a saca da soja lá na B3, base Porto, agora 21. Vamos ao Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, você está em Antônio Olinto com a lareira acesa, que chique. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Estamos aqui em Antônio Olinto. É uma região bastante fria aqui, né? Então é bom para deixar a casa quentinha aqui hoje. E a casa é grande. Chique no último. Ô Brandalize, a soja está subindo, isso é efeito da China ou ainda não? Não, João, esse é efeito técnico aí, porque ela tinha caído muito a semana toda, né, João? Precisava de uma pequena correção. Mas a alta de 1, 2, 5 pontos que trabalhou hoje é mínima, né? Não é muito significante. E um dos fatores que ela está subindo um pouco hoje, João, é o dólar em queda no Brasil. Então isso reflete um pouco de apelo positivo lá em Chicago, né? Porque o mercado tinha caído muito. Que nem você comentou, né? O dólar índice tá em alta, né, no mercado global. E o que é o dólar índice? O dólar é o dólar comparado com uma cesta de moedas internacionais, né? Não é só o euro, é um monte de moedas que formam o dólar índice. E uma das exceções é aqui no Brasil, que o mercado financeiro aí tá vendo que não tá tendo problema. O Brasil não quebrou, né, no primeiro dia de agosto, e daí tá
o que ele tinha subido no dia anterior aí, que era final de julho, hoje ele está liquidando sexta-feira e um pouquinho mais fraco, né, João? Mas não é uma tendência dele, não. Não é uma tendência Sim. dele seguir em baixa, não. Tá, daqui a pouco a gente dá as orientações para os produtores de soja com base nesta sexta-feira, mas antes eu preciso saber de você qual é a sua análise, como é que você viu a entrada desses tarifaços surpreendentes, né? Ele bateu em todo mundo, bateu até no vizinho Canadá, bateu na Suíça, o Japão ficou legal, aliado à União Europeia, mas teve gente que tomou 50%, né? Brasilzão. João, a questão é o seguinte, primeiro se bate forte para depois Negociar. você afagar, né? Daí você faz um carinho para tentar uma negociação. O Canadá ainda está jogando duro, né, contra os Estados Unidos, mas eu acho que com o passar do tempo as tarifas do Canadá também, que estão altas, né, vão ficar mais baixas. E os demais países que já vão definindo estão ficando aí na faixa de 15% na média, né? Um ou outro perto de 20% ali da Ásia. Mas no geral é 15 a 20%, né, que vai ficando e eu acredito que a China também vai ficar dentro de 20, 25 no máximo quando tiver um acordo final, porque existe interesse dos dois lados. O Brasil ainda está longe da negociação efetiva e por enquanto o que a gente sente aí, por enquanto é os Estados Unidos que está fazendo os interesses deles, no caso de produtos que realmente eles acham que precisam. E para não causar inflação interna, eles estão mantendo tarifa baixa ou zero, né? Então, é esse caso de alguns produtos, como é o do agro, que a gente tem aí, o café, a laranja, esses produtos principais e também na indústria, no caso da própria indústria de motores e aviões, que são interesses dos dois lados e interesse maior, talvez até para eles, né, João? Então, Sim. no geral é isso, mas que tem ainda uma miscelânea de produtos tarifados e que vai precisar uma negociação oficial com governo a governo, ainda pesando, né? Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos uma parte, Paraná é um grande produtor de tilápia, né? De carne, de filé de tilápia que é consumido a nível de Brasil, mas nós também, aqui do Paraná, exporta tilápia para os Estados Unidos. Essa aí vai precisar de uma negociação grande, né? Porque peixe eles podem comprar de qualquer lugar, né? Bom, o que a gente vê nesse dia das tarifas é que teve sanções, tarifas técnicas, motivos técnicos, mas também motivos ideológicos. É o caso do Canadá, que resolveu apoiar a criação do Estado palestino, afrontando a situação de Israel. O mesmo aqui do Brasil. Então, e o Brasil ainda tem o agravante que está comprando muito óleo diesel da Rússia, e a Rússia está mandando drones e foguetes em cima da Ucrânia. Então, ou seja, nós estamos alimentando a guerra, botando dinheiro e energia lá para o Putin, e o Trump pegou o Canadá e vai continuar pegando o Brasil. Então, não é só uma questão técnica, é uma questão ideológica, é disso que se trata. Concorda, Vladimir? João, essa questão geopolítica aí, que ainda vai pesar, provavelmente alguns países vão ficar na mira de tiro, né? O Brasil é um deles, Canadá é outro, a Rússia também está nessa situação, e nós estamos no mesmo balaio, né? Então, e não adianta a gente querer trucar, mandar para 6, isso aí que a chance de a gente perder é 99,9%, né, João? Então, o Lula faz por isso aí. porque está no palanque, né? O Gleitson vai colocar uma manchete aí, mas eles estão considerando que eles precisam renegociar, né? Tem gente lá dentro do Palácio Planalto, como o próprio Haddad, que não rasga dinheiro, sabe que as consequências virão depois. Primeiro para o povo brasileiro, depois para eles, que vão ser desalojados lá do Palácio. É disso que se trata. Daqui a pouco o Paulo Moura comenta conosco. Vladimir, vamos focar na soja. Então, com essa altinha, o que você tem a dizer para os produtores de soja do Brasil? Olha, João, a realidade é altinha de Chicago não interfere no mercado brasileiro hoje, porque nós tivemos prêmios melhorados, né? Os prêmios estão dentro do melhor momento do ano de novo, para a gente compensar a queda do dólar. Então, o mercado de Porto está muito parecido como ontem, então, mas está dentro do melhor momento do ano. Se a gente olhar o outubro, está dando R$ 145 no Porto. Já teve até um pouco melhor, né? Mas ele está dentro dos bons momentos e os negócios seguem, né, João? Eu acho que vai fechar a semana aí com perto de 2 milhões de toneladas negociados. É mais ou menos essa a ideia que a gente está vendo
de volumes, porque o produtor tem aproveitado. O produtor nos últimos dias correu muito atrás de insumos aí para não se deixar para depois e teme que essa guerra comercial avance agosto, setembro e comece a complicar ainda mais, né? Então, é isso que a gente está vendo, João. Então, o mercado estava barato em Chicago, continua soja barata, mas o suporte segue sendo 9,5 nesse momento. E a gente está com a resistência da maioria dos meses perto do 10,5, onde que o 10,5 seria uma resistência aí para quase tudo, né? A tendência é tentar segurar, mas o mercado ainda está frágil, João, porque o problema grave da análise mais firme da soja de Chicago é sem China, o mercado de Chicago ainda vai continuar descendo. Ele está descendo pela escada, né? Não está descendo de elevador. Ele essa semana está caindo em relação à semana passada, a anterior também caiu. E se a China continuar fora, semana que vem vai sair relatório com lavouras americanas muito boas novamente e o mercado ainda continua com viés de leve baixa, talvez para buscar o suporte dos $9. Isso que pode acontecer, porque prêmios no Brasil seguem muito fortes e o Brasil segue negociando muito, João. Então, é isso, nós estamos abastecendo a China e tem soja por aqui ainda para a China comprar. E tudo que ela for comprando a mais aqui, ela vai comprar a menos nos Estados Unidos. É isso que o mercado de Chicago olha, né? E o Gleidson já colocou na tela aí para você consultar os prêmios, que é uma exclusividade do Clube do Tempo e Dinheiro. Esse é o número do clube. Então você entra no clube, você tem 7 dias grátis para experimentar. Você dá uma bicadinha ali no grupo da soja, vai ter os prêmios que a Brandalize Consulting manda para a gente com exclusividade. Então, antes de negociar, dá uma olhada nos prêmios, né? Os prêmios estão bons, né, Vladimir? No melhor momento do ano. O prêmio chegou ao melhor nível hoje, está no melhor nível do ano. Pois é. O telefone está na tela, 199-9813-2915. Entre no clube. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Quer passar a régua na soja, Brandão? Olha, João Batista, a semana foi uma semana de negócio. Então o produtor está fazendo certo, está negociando perto do melhor momento do ano. Essa guerra comercial ainda pode ter uma complicação ainda mais aí nas próximas semanas e o produtor está certo, né? Não deixar para depois, fazer negócios, garantir os insumos para tocar uma boa safra, porque 2026 vai continuar comendo tudo que está produzindo. O mercado de soja 2026 provavelmente vai ser um pouco melhor que foi 2025, então vamos tocando em frente, né? Muito bem. Vamos ver os preços do milho. Hoje é sexta-feira, depois tem arroz, feijão e trigo. O milho vermelho hoje em Chicago, setembro 3,90, dezembro 4,11, março 4,28,25, maio 4,38,25 também. $4,38 por bushel do milho americano. No Brasil, base Campinas, na B13, verdinho. Não, ele estava. O Gleidson me enganou, Vladimir. Ele aperta o botãozinho lá e eu fico na... Muito bem, setembro, Ele apertou o botão vermelho? Apertou o botão vermelho. Então, o milho para setembro, último contrato na B3, 66,59, novembro 69,04, janeiro 72,48, março 74,82. O que esses números representam, Vladimir Brandalize? Olha, João, a B3 ela está seguindo um pouco da lógica do dólar, né? O dólar hoje também está influenciando um pouquinho no porto. E hoje o indicativo dos compradores é uns 50 centavos abaixo de ontem. Então é mais ou menos isso que a B3 está seguindo e a colheita acelerada, né, João? Nós estamos aí com uns 85% talvez da safra colhida e vai avançar agora nesse restante agora nesse mês de agosto, né? Esse restante tem muito milho ainda para colher, mas já tem muito milho colhido. É uma grande safrinha e isso o B3 está respondendo a isso nesse momento aí, né, João? E o que a gente vê é que segue com poucos negócios no milho. O produtor está vendendo menos porque ele acredita que o mercado vai ser melhor na frente e a B3 mostra isso mesmo. Pega os 66 aí no setembro até o março, está dando R$9 praticamente de diferença. Mas já teve mais, né? Teve mais. Já teve mais. Quem aproveitou lá atrás vendeu a 82, 84 aí a posição de setembro, né? Então, esse é o quadro aqui da B3. E o mercado de pressão de compra também está calmo. A indústria de ração, ela não está agressiva, ela está recebendo ainda milho de lavouras da safrinha. E a indústria etanol está animada, né? Hoje entrou em vigor, né, João? A mistura de 30% de etanol na gasolina. Então, nós estamos no E30
e a partir de agora a demanda de etanol vai crescer bem, né? Então, se espera aí, talvez, se fosse usar só milho para essa diferença, precisaria umas 3,5 milhões de toneladas de milho a mais só para atender esse diferencial aí de 3% a mais de etanol na gasolina. Então, isso é uma notícia boa que começa hoje, seguindo uma lógica. Então, isso o Brasil tem como fator positivo, né? Nós temos um grande volume de uso de biocombustíveis renováveis aí, no caso do milho, né? O biodiesel também, hoje também é a notícia boa, né? Passou para o B15. Só nessa brincadeira aí de passar de B14 para B15, é mais de 600 mil toneladas por ano adicionais de óleo de soja, que vai ser o produto principal, né, para a produção do biodiesel. E automaticamente acaba usando mais soja, esmagando mais soja no mercado brasileiro. Então, ambos os produtos estão sendo beneficiados, né? No caso aí, o biodiesel e o etanol do milho. E vamos ao mercado de Chicago. Chicago está no mercado de serrote, né, João? Porque Chicago ontem subiu 2 pontos, 3 pontos, hoje está caindo 2, 3 pontos. É um mercado de serrote porque a safra vai muito bem lá nos Estados Unidos. Hoje teve negócios aí, 352 mil toneladas de milho americano vendidos. Hoje também não influenciou grande coisa. E também não está tendo China comprando milho americano, mas o mercado segue com boa expectativa de uma safra cheia lá nos Estados Unidos. Tá, deixa só dois comentários. Primeiro do etanol, né? Quer dizer, então essa moleza que a gente estava presenciando aqui nos postos, moleza entre aspas, de comprar um litro de etanol a R$ 3,90, que eu estou pagando aqui em Arthur Nogueira, vai subir de novo, né? Porque com essa demanda, né? Sim, vai subir porque nós vamos ter uma demanda adicional aí em cima da gasolina, né? Então 3% é muito etanol que vai para ser usado na gasolina brasileira, né? Tá, segundo a observação, que o preço do milho poderá subir, portanto, mas, Gleidson, põe aí o AB3 para a gente fazer uma compreensão junto com o Vlamir Brandalize. Olha, então estava uma diferença entre setembro e março até acima de 10, quem pegou, pegou bem, tá? Isso daí o Vlamir já disse, agora está descendo, 9 e tal, mas há uma expectativa de subir lá na frente, ninguém sabe, mas começou aí, né, essa adição maior, esse consumo maior de milho para fazer etanol, beleza. Aí você fica na dúvida. Então, para que existe o mercado de opções? O mercado que a gente insiste lá na Bolsa. Você pode tomar duas atitudes. Segurar o milho ou vender o milho antecipadamente. O pessoal fala, vendi o milho a futuro. Não, você vendeu antecipadamente no físico. Vender a futuro é na Bolsa, em contratos futuros. Ou em opções. Então, quem pegou, né, Vlamir? Quem pegou, travou o preço, fez uma put lá no março a 76, olha que beleza, né? Tá com o milho travado a 76, certo? E quem vendeu também fez um bom negócio. Agora, quem está com o milho, é bom dar uma comparada e ver os preços. Mais uma vez eu falo isso para você consultar o prêmio. Quanto custa para fazer isso? Então você liga para o Fernando Sofiati, nesse telefone aí que é de graça para você saber o prêmio, na operação, que é sobre a operação de contratos a futuros ou de opções lá na B3, sobre milho. Quanto custa, Fernando, uma operação de milho para março do ano que vem, ou para frente, sei lá? 19971108610. Esse é o telefone do Fernando. Você ligue para ele, é nosso operador, ele é um assessor de investimentos, né? Credenciado pela CVM, apto a te receber. E você não vai gastar nada conversando com ele. Quanto custa a operação? Tem uma base. Vai que dê uma margem, né? Porque o negócio é o custo da operação. Deu margem, nego? Pá! Né, Vlamir? 19971108610. Vlamir, sexta-feira, dia de arroz e feijão. Vamos começar com o mercado do arroz com o Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, o arroz nesse mês de julho, que encerrou ontem, ele teve uma alta aí no Rio Grande do Sul, perto de R$ 8,00 por saca. Então ele começou a sair do fundo do poço. Ainda está com cotação baixa, né? O arroz está muito barato ainda. Ali na fronteira oeste gaúcho está na faixa de R$ 70,00 o saco do arroz comercial, aquele de 58 inteiros. Mostra fôlego para continuar em alta agora em agosto, né? Porque estamos entrando num mês muito importante de demanda, é um mês que tem muito consumo. E o pessoal está correndo atrás de novas exportações, né, João? Buscando criar liquidez para o produtor. E então o mercado do arroz segue com sinal de crescimento. Ele veio crescendo, que nem a gente comentou, pela escada, né, devagarinho.
e ele continua com esse fôlego. Agora a reposição do varejo, ainda tem muito milagre no varejo, porque eu estava vendo pela manhã agora num atacadista ali em São Mateus, tem arroz aí abaixo de R$ 13 o pacote, 5 quilos. Esse é o arroz mais barato do planeta, indiscutível. Arroz a 15, R$ 17 é muito comum ainda ver hoje o pacote 5 quilos. É o barato do mundo. Esse arroz está baratíssimo, né? Não tem na Ásia esse preço. E é maior que esse aí para o consumidor comprar na feira a granel. Então, tem espaço para melhorar e provavelmente o varejo agora em agosto já vai começar a trazer uma pressão positiva, porque esses valores mágicos aí que estava chegando na gôndola do supermercado, o pessoal não vai conseguir mais, né? Porque o casca subiu e a indústria vai ter que repassar o ajuste, né, João? Então, o arroz, que foi um produto que no primeiro semestre ajudou a derrubar a inflação, agora ele vai começar a subir e eu acredito que tem fôlego para subir aí bastantinho aí nesse segundo semestre, talvez 10, 15, 20%, depende a posição, o arroz tem fôlego para crescer. Na média, talvez uns 10% agora em diante. De agora em diante. Muito bom. Então agora vamos seguir com o parceiro do arroz, que é o senhor Feijão. Mercado do Feijão com o Vlamir Brandalize. Já tossiu, garoto? Vamos lá. Vai. Com relação ao feijão. Feijão ainda tem colheita, já tem colheita da terceira safra. O que a gente tem visto, muito comentário aí, é que tem feijão de baixa qualidade, que o feijão sofreu com a condição de sanitária, né, nessa safra agora que está saindo em Minas Gerais, Goiás. E quem está colhendo feijão carioca nobre, 9 acima, 9,5, ele está segurando. E geralmente quem colhe agora é aquele produtor mais capitalizado, tem câmara fria, vai guardar ele para vender lá no fim do ano, janeiro, fevereiro. E com isso o mercado de feijão também começou a subir um pouquinho, veio devagarinho, subindo no meio de julho, carioca. Tanto o carioca comercial, 8, 8,5, que hoje já se fala de 180, R$ 205. Hoje pela manhã algum mesmo comentou aí que estaria jogando até 210, alguma coisa. O melhor qualidade, 220, 230, 240, aí é caso a caso, né, João? O pessoal querendo feijão de qualidade na linha do carioca. E o mês de agosto é um mês de muita demanda, né? Uma volta às aulas, fim de férias, né? É um mês que tem muita demanda de arroz e feijão. Então, provavelmente na próxima semana a gente vai ver o produtor tentando ajustes. E é possível que consiga ajustes na próxima semana, porque a semana que vem tem reposição dos empacotadores, que vem para comprar, para cobrir as gôndolas que vendem agora nesses próximos dias, com a chegada do salário do mês de julho, né? Então, vai ter uma pressão positiva e vamos ter feijão provavelmente em alta no varejo também e ao produtor. O preto ainda tem bom volume de feijão preto aqui no Paraná, que é o maior produtor. E também ele parou de cair, né? Agora ele tende, provavelmente em agosto já começa as primeiras reações. Não se espera uma disparada de cotação de feijão, mas ele já começa a subir. O que a gente está sentindo é que o produtor nessa safra está desanimado com o plantio do feijão, principalmente aqui em uma região tradicional do feijão preto, pouca gente querendo plantar. É sinal de que quando o mercado descobrir que o plantio da primeira safra, que começa em 2, 3, 4 semanas, ele vai ser bem menor esse ano, vai ter aquela corrida do empacotador para garantir o feijão que está aí no mercado e aí sim, provavelmente mais para o final do mês de agosto e setembro, nós vamos ver alta no feijão. E talvez uma alta mais robusta, né, Jean? Principalmente do preto, que está muito barato, né? Hoje o preto ainda é de 120 a 140 reais, algum caso acima, mas ele já deveria estar rodando aí na faixa de 200 ou mais, né? Então, ele tem fôlego para o final do mês, começo de setembro, já começar a pressionar também. Vlamir, consegui aprender a falar Magninski. Que coisa mais. Magninski. É difícil, hein? Já posso ser presidente. Vlamir Brandalize, estamos com um minutinho. Outro não fala. Mas não falaram outro que fala de jabuticaba. se o presidente falasse a palavra Magninski, Podia. ele teria tarifa zero, textão não conseguiu. Viu? Mas eu consigo. Viu, Vlamir? Temos um minutinho, vamos rapidão. Vamos falar de trigo. Gleidson, deixa eu ver os contratos de trigo lá em Chicago. E o Vlamir vai comentar para a gente o mercado do trigo, perdendo 6,25 o trigo, setembro 5,17, dezembro 5,37, março 5,55,5 e maio 5,67, Vlamir.
Olha, já um dos fatores aí que é a colheita americana da primeira safra aí, que é a safra de inverno praticamente indo para o final, fechando. A segunda safra, que é a safra de primavera, também a colheita ganhando ritmo. Então tem oferta de trigo americano, não tem China comprando trigo americano, que ela também compra trigo, a China é um grande importador. E o mercado desses últimos dias tem muita pressão. Os vendedores da Rússia, que é o maior exportador mundial, estão no mercado vendendo trigo, João, porque eles temem aí que novas sanções, o rolo tarifário do Trump acaba prejudicando as negociações das exportações da Rússia, principalmente se o governo americano começar a colocar sanções em países que negociam com a Rússia, com exceção da China, que a China não vai dar bola para isso, mas tem outros países que importam automaticamente com oferta maior dali do leste europeu. E também está tendo uma leve queda no preço do arroz da Ásia, então isso normalmente reflete em pressão ali sobre o próprio trigo, né? Então, arroz mais barato, trigo Tá bom. pressionado, porque um alimento ele compete com o outro, né? E automaticamente é uma semana de muita oferta que foi, virou o mês de julho bem vendido ali da Rússia e o mercado tentando segurar aí a posição setembro, tentando manter acima de 5, o julho 26 tentando ficar perto dos 6. Mas no caso do trigo é muito parecido com o que a gente vê no caso do milho, João. Porque, ou seja, vê, o curto, o setembro, ele está 5,17. A gente olha o maio 26, 5,67. Então ele está dando 50 centavos a mais. Isso é praticamente 10%. Então, o trigo no futuro, ele vale mais que o trigo do presente. Isso vai acontecer com o Brasil, né? Nós estamos praticamente fechou o plantio brasileiro, né? Só alguma outra área isolada do Rio Grande do Sul para plantar. E a safra, em princípio, é uma safra bem menor em área, mas as lavouras estão andando em boas condições. Não estamos tendo excesso de chuvas, que o trigo não gosta, e o clima frio aí tem ajudado as lavouras na maioria dos casos. Então, em princípio, o trigo também brasileiro vai valer mais no ano que vem do que está valendo hoje, porque no mercado nacional ele deu uma esfriada nesse mês de julho, que é férias, e recuou, né? Trigo abaixo de 1.300 a tonelada aí no Rio Grande do Sul, abaixo de 1.500 no mercado paranaense, 1.550, 1.530 nos estados centrais. Ele deu uma esfriada e caiu de 30, 50, 70 reais a tonelada em julho, mas ele mostra posições melhores à frente, é isso que está mostrando o trigo. Muito bom. Vou pedir para o Gleison botar as cotações das bolsas, porque o dólar index, agora o dólar índice, está caindo. O Hélio Sirimarco, lá da Sociedade Nacional da Agricultura, SNA, está dizendo que agora começou a recuar o dólar, está com 98.995 pontos, menos de 1% o índice. Inverteu, né, João? Inverteu. E nós estamos vendo que a soja continua se segurando e o ouro também está em alta. Agora, quem está tomando ferro hoje é o petróleo perdendo 3% e o café perdendo 3,5%. Como é que você vê, como é que você analisa para encerrar, Vladimir, esse dia do primeiro dia do tarifaço? Olha, João Batista, um dos fatores aí do petróleo estar em queda é que, a exemplo dos grãos, principalmente o trigo russo, os russos estão vendendo forte aí, estão ofertando muito petróleo também no mercado, justamente o exportador lá temendo o que venha pela frente, né? Porque o Trump está querendo bater na Rússia também, né? Não vai ficar ilesa, principalmente se o Putin não quiser fazer um acordo ali com relação à guerra com a Ucrânia. Então, é isso que está ganhando força. E o petróleo automaticamente ele está pressionado, né? Tem muita oferta nesse momento e a demanda segue represada, né? Muito bem. O Hélio Sirimarco dizendo que o dólar teve ontem a maior taxa dos últimos tempos. Aí entrou o tarifaço hoje, muita surpresa. Isso eu estou falando do índice. Esse é o dólar, aí o câmbio brasileiro, perdendo 1% também, 5,54. Ok, Dom Vladimir? É isso aí, está dentro do nível 5,50, 5,60 a janela dele. E é possível que nos próximos dias ele até caia um pouco mais aí pela calmaria, né? Porque o mercado agora já sabe, né? Nós tivemos a super quarta lá, manteve juro lá nos Estados Unidos, juro aqui no Brasil.
não tem grandes novidades, né, João? E as tarifas brasileiras entram em vigor na semana que vem, né? No dia 6, não é isso? Muito bem. O que você recomenda para encerrar, para dar um tchau para os produtores diante disso? Pescar Olha, João ou ir com Batista, calma? quem já vendeu a soja que precisava tem que ir pescar, quem não vendeu o milho para frente, o milho vai valer mais e tocar direito a lavoura de trigo aí que está no campo e o arroz também deve ajustar, deve ter mais alta agora em agosto. Arroz e feijão, dois produtos que vão melhorar agora em agosto, provavelmente em cima de demanda e tá barato, né? Estão muito baratos, esse que é o fator, né? Ok, Vlamir Brandalize, xuxa a lenha aí na sua grelha, no seu quentinho aí, vamos em frente. Põe fogo aí, fogo na lenha. É isso aí, João Batista. Segunda-feira estamos aí novamente. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Vamos em frente. Imediatamente eu vou ao Sérgio Braga para saber dos preços dos hortifrutis nesta sexta-feira, lembrando que daqui a pouco tem o professor Paulo Moura conosco. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Como sempre, a apuração feita pelo CPEA, apoio da LS Tractor, ainda tem o preço do leite pago ao produtor captado no mês de maio, começamos exatamente sobre a cenoura também, daqui a pouco nós teremos na virada desse mês já a apuração do preço do leite pago ao produtor, por enquanto está sendo feito o levantamento, mas está aí, cenoura inverno A lavada a R$ 23,75 a caixa de 25 quilos, um Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba, ovo branco a R$ 147,25 em Santa Maria de Jetibá, batata padrão Ágata especial R$ 43,83 em Brasília e região, cada longa vida a R$ 57,50 em Araguari. Só para destacar, a manga Palmer ainda está sancionada, manga com frutas em geral, sancionadas ainda pelos Estados Unidos, não tem uma definição ainda. Manga Palmer recuou para R$ 1,36 o quilo ao produtor no Vale do São Francisco. Lembrando, mais uma vez, nós temos o apoio da LS Tractor, coração brasileiro, tecnologia sul-coreana, João Batista. Muito bem, vamos saber aqui nessa sexta-feira quais são as novidades do Máquinas em Ação, Marcas e Máquinas, que já tem seu programa já novo colocado no seu canal do YouTube desde ontem, está trazendo, através da Elaine Valdez, o resumo do mercado de máquinas, moderníssimos mercados de máquinas do agro brasileiro, através desse bloco Máquinas em Ação, Mercado de Máquinas. Veja aí. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana. E a Valtra completa 65 anos no Brasil, com edição especial dos tratores BM 115 e BM 135. Com motor AquaPower até 135 cavalos e 15% de economia de combustível, a série traz um visual exclusivo em cinza metálico, rodas pretas e logotipo dourado. Limitada a 130 unidades, a linha chegará às concessionárias em setembro deste ano. A Kuhn celebra 20 anos no Brasil com o evento Mundo Kuhn, em parceria com as revendas. A ação já passou por 9 cidades e segue para a nova fase a partir de hoje, dia 31 de julho, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Com o tema do plantio à colheita, a marca apresenta soluções para a agricultura de precisão. A Schwingstetter anuncia Renato Torres como novo presidente no Brasil. Engenheiro mecânico com mais de 30 anos de experiência em gestão, ele assume com a missão de ampliar o market share em autobombas e autobetoneiras. A nomeação reforça a estratégia da empresa de crescer no mercado nacional de equipamentos para concreto, unindo a expertise local com a força internacional do grupo. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Então, esse é o Boletim Notícias das Marcas, né, apresentado brilhantemente pela Elaine Valdez, mas o Marcas e Máquinas, o programa inteiro, novo, já está no ar desde ontem lá no YouTube do Marcas e Máquinas. Entre lá e confirme todas as modernidades que nós temos no campo através dessas máquinas fantásticas, as máquinas do agro. Sérgio Braga, você quer fazer uma complementação do leite, é isso?
Exatamente, já temos a média apurada pelo CPE, a média Brasil ficou em R$ 2,64 mais 74, portanto, leite captado, pago ao produtor em junho, agora a R$ 2,64 mais 74. E ao longo da programação, cada praça, cada região, a gente vai divulgar o valor ao longo desse mês de agosto, João Batista. Muito bem, Sérgio Braga, vamos falar agora de política, os reflexos das sanções, da lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, que está dobrando a aposta, olha que coisa, e as consequências disso para o povo brasileiro, o Lula se reunindo, achando que ia fazer uma foto com os 11 ministros, protestando e se solidarizando com o Alexandre de Moraes, e aí o que ele colheu foi um racha, essa foto não apareceu. E isso tudo nós vamos comentar agora com o professor Paulo Moura, do Dextra, que já está conosco. Professor Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Sexta-feira cheia, nós estamos recebendo agora imagens que um grupelho de petistas está tentando fazer um protesto em frente ao consulado americano em São Paulo, está lá a PM. Faz parte do jogo, né, Paulo? Jogo de cena, estão tentando criar fatos, manchetes e surfar na onda que a mídia está construindo, né? Colocando o povo brasileiro contra a direita, mas eu acho que isso não cola, não. Tá. Antes de falar exatamente sobre pesquisa, como é que você viu a posição do Alexandre de Moraes dobrando a aposta? Não é comigo, tal, e seguindo em frente. O que você acha, Paulo? João, eu acho previsível, né? O comportamento dele, o padrão do comportamento dele tem sido esse, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui, até porque é um indicador importante de trazer a notícia aqui para o público do Tempo e Dinheiro, de que o Alexandre de Moraes mandou liberar todas as redes sociais do Rodrigo Constantino. E o que é um indicador, né? O caso do Rodrigo Constantino é um dos que pesa fortemente no processo que a Trump Media e o Rumble abriram contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Acho muito sintomático que, apesar do discurso, da retórica dele, afirmando que o processo vai seguir seu curso, não será atrasado nem adiantado, né? Ele deu essa sinalização aí que não deixa de ser um indicador interessante. Mas o nosso foco mesmo, antes de a gente seguir pela lei Magnitsky e todas as suas consequências, é a questão do palanque que o Lula está, né, não desce do palanque, está lá em cima, tal, porque ele está ganhando pontos, pelo menos é o que indicam as pesquisas, junto à população. Essa história dele se abraçar na bandeira brasileira, falar em soberania, lhe rendeu bons pontos. No entanto, quando você analisa a pesquisa, e a própria Folha de São Paulo fez isso, Paulo, vai se perceber uma resiliência da posição dos bolsonaristas, dos patriotas, em relação a esse processo das tarifas do Trump. Como é que você está analisando essa subida do Lula ou a resiliência dos bolsonaristas e dos patriotas em relação ao tarifaço? João, primeiro, assim, a luta que está sendo travada neste momento não é uma luta eleitoral ou uma luta exclusivamente de conquista da opinião pública. Isso não deixa de ser importante, mas o que está em jogo aqui é uma luta política por poder. É uma luta cuja essência é saber se o Brasil vai se libertar, vai ser uma nação livre, ou se nós vamos virar a Venezuela. Não há meio termo diante do que está acontecendo. Obviamente, a disputa pela opinião pública é importante, mas a mim chama muito mais atenção num contexto em que o consórcio midiático se formou de novo. Aquele consórcio da pandemia, né, em que todas as empresas de mídia combinaram de fazer o mesmo discurso, se formou de novo contra a direita brasileira. Você liga em todos os canais, lê todos os sites de noticiário de imprensa e é o mesmo discurso contra a direita. Diante disso, a mim, o que chama a atenção é o que você disse aí, a resiliência da direita, né? A quantidade enorme de brasileiros que, mesmo diante de toda essa pressão midiática, de toda a propaganda do governo, de todos os robôs que o Sidônio Palmeira botou para operar a serviço da propaganda do PT e do governo nas redes sociais, praticamente metade da sociedade brasileira continua firme, né?
e defendendo os valores da liberdade, defendendo a bandeira brasileira. Nós vamos assistir isso na Avenida Paulista agora no domingo, né? Então, a mim me chama a atenção muito mais isso. Eu observo muitos comentários dos seguidores do meu canal, obviamente são todos direitos. Eu não vejo ninguém hesitando, ninguém vacilando, ninguém preocupado com esse discurso do governo. Eu vejo gente firme nas suas posições e com as esperanças renovadas de que nós vamos vencer essa guerra contra esses bolivarianos. Então, mas diante do consórcio de mídia, é muito importante isso, também tem a reação. A toda ação corresponde a uma reação dos políticos, dos deputados que estão no entorno de Trump, dizendo, olha, a lei Magnitsky vai continuar em cima do Alexandre, vai pegar seus aliados, aí, como isso não tem freio, a gente supõe, eu quero confirmar contigo, tem informações que pode subir para outras autoridades, presidente do Senado, presidente da Câmara, e até mesmo para o Lula. E outra informação que eu quero confirmar contigo é que surgiu um zoom aí que a lei Magnitsky pode pegar também a Rede Globo. Como é que você vê essas informações? Tem base nos fatos, professor Paulo? Olha, com relação à Rede Globo, não sei, João. Certamente o Trump utiliza como estratégia anunciar, ele fez isso com as tarifas e faz isso com a lei Magnitsky, né? Ele anuncia que vai fazer, fica observando o comportamento das pessoas que são alvo das suas decisões e, a partir do momento em que ele vai colocar a decisão em andamento, ele calibra, né? Como a gente viu agora com o tarifaço e como a gente viu com a lei Magnitsky. Mas eles continuam anunciando e outros magistrados do STF serão atingidos, que os escritórios de advocacias das esposas e dos filhos serão atingidos. Então, como tudo que ele anunciou anteriormente ele colocou em prática, né, eu acho que é uma questão de a gente aguardar e observar o que vem pela frente, que vem, né? Ele está escalando gradativamente a adoção das medidas e acredito que outras autoridades do sistema jurídico, policial e político brasileiro serão atingidos pela lei Magnitsky, sim. Mas a Rede Globo eu não vi nenhuma informação consistente ainda. Vi o pessoal comentando nas redes sociais que seria bom que isso acontecesse, mas não vi nenhuma notícia realmente, nenhuma informação que a gente possa confirmar que isto vai acontecer. Bom, nesse caso, nós temos que, olhando a posição do Trump, dividir em duas partes as ações do Trump em relação ao Brasil principalmente. Tem a questão técnica das tarifas, os custos, as ilegalidades, as disfunções de se produzir aqui com impostos altos, com a mão de obra afetada lá embaixo, tal. Tudo isso é questão técnica que isso vai ser apurado pela tal da seção 301. Ponto. Agora, nós temos a questão política, ou seja, quero ouvir de você, Paulo. O Trump não quer o Brasil virando uma Venezuela, não quer o Brasil se abraçando com a China, virando no seu quintal, vamos dizer assim, mais um país comunista, além de Cuba e Venezuela. Essa é a posição política de Trump? João, essa é a questão central. A CNN entrevistou um advogado ligado a Trump, acho que foi ontem que saiu no canal da CNN, no site da CNN, e ele diz exatamente isso, né? Hoje tem uma entrevista com o ex-presidente do BID também, eu não vi no canal, mas vi no site da CNN, dizendo a mesma coisa, que os Estados Unidos querem tirar o Brasil da área de influência geopolítica da China, da Rússia, do Irã, e trazer o Brasil de volta para a área de influência do Ocidente livre e dos Estados Unidos. Eu acredito que essa é a questão central, é a questão geopolítica e é a questão de evitar que o Brasil deixe de ser um país livre, deixe de ser um país alinhado com o mundo livre. Isso passa, claro, pela anistia aos presos políticos do Brasil, isso passa pelo julgamento correto das pessoas, né, incluindo o próprio Jair Bolsonaro. É disso que se trata. Quero sua opinião, porém, você já falou sobre essa tentativa do Alexandre de Moraes de dobrar a aposta em relação às sanções que ele está sofrendo. E como é que você viu a reunião de ontem à noite no Palácio do Planalto entre o Lula
e os ministros, né? Ele convocou todos os 11 ministros, apareceram 6. Qual é a sua opinião sobre isso, Paulo? Apareceram 6 que, na verdade, são 5, viu, João? Na verdade, tem uma informação adicional. Houve uma tentativa a pedido de Alexandre de Moraes, do STF, divulgar uma nota pública subscrita por todos os ministros, em defesa do Alexandre de Moraes, a pedido dele. E eles não conseguiram consenso. 6 ministros se recusaram a assinar a nota. Inclusive o Fachin? Inclusive o Fachin, Olha. que foi na reunião do Palácio do Planalto contrariado. A informação está no Poder 360 de hoje. Nesse site mesmo aí, dessa matéria, né, que o Fachin foi à reunião contrariado apenas porque ele, em seguida, agora a partir do dia 29 de agosto, assume a presidência da Suprema Corte, substituindo o Barroso, vai ter o Moraes como vice, e ele foi, por essa circunstância, constrangido aí na reunião do Palácio Planalto contra a vontade. Então, essa é uma questão fundamental de se levar em consideração. Eles estão rachados em 6-5, 5 alinhados com Alexandre de Moraes e os outros 6 desalinhados. Então, é muito importante a gente levar em consideração, mais do que essa discurseira que foi feita hoje na TV Justiça, na retomada dos trabalhos da Suprema Corte, é o comportamento dos magistrados. E estas duas informações, né, de que 6 não assinaram a nota, saiu aquela nota, a NOD, naquela declaração xoxa do Barroso, né, que é a consequência do fato de que eles não tiveram unanimidade para assinar a nota, e agora esse episódio envolvendo a reunião do Palácio do Planalto, que é muito sintomático, né? Isto significa que as pressões da lei magnífica estão fazendo o efeito, estão rachando a Suprema Corte. Fica valendo aquela máxima do capitalismo, né, que o professor Maurício Belelo sempre repete aqui, né? Eu não quero ter razão, eu quero ter dinheiro. Chega nessas horas, pá! Professor Paulo, mas como a gente já viu em várias ocasiões, nós só conseguiríamos mudar o país, isso é muito claro, apesar das sanções de Trump, da lei Magnitsky, tudo isso, a seção 301, só conseguiremos mudar o país com o povo na rua. É disso que se trata, Paulo? É disso que se trata, João. O Brasil agora precisa dar um recado ao mundo e ao próprio povo brasileiro, indo às ruas, né, mostrando que essas versões que a grande imprensa está vendendo não correspondem à vontade real mobilizada do povo brasileiro. E vai haver manifestações em todo o Brasil, mas, obviamente, os olhos do mundo estarão voltados para a Avenida Paulista. O tamanho da manifestação na Avenida Paulista é o que vai para as fotos de capa dos veículos, é que vai para o miolo do noticiário político e é o que vai correr o mundo. É por essa razão que eu estou indo a São Paulo, João. Agora, de manhã cedinho, amanhã, estou embarcando para São Paulo, como eu sempre faço nessas situações. Vou fazer uma reportagem completa desde cedo sobre o que vai acontecer na Avenida Paulista, né? E tenho feito um apelo no meu canal aí para as pessoas ajudarem a custear a viagem, né? Sempre que eu faço essas reportagens, que eu vou a Rio, São Paulo, eu faço uma campanha entre os seguidores do canal e os seguidores têm correspondido, têm comparecido, têm feito algumas contribuições adicionais ali que ajudam a custear a viagem, até porque a gente tem que fazer contraponto ao consórcio midiático, né? A gente não pode confiar naquilo que a grande mídia diz sobre a direita brasileira, sobre o tamanho das manifestações. Os canais da direita têm um papel a cumprir no sentido de levar a verdade ao povo brasileiro. É disso que se trata. Ou seja, você que nos assiste, você que compactua com o nosso pensamento de liberdade, de progresso, de estabilidade para nós e para os nossos filhos, né? Compareçam às ruas, compareçam domingo, quem estiver em São Paulo, ir para Paulista, eu vou me encontrar com o Paulo, com o Sérgio Braga, a família Olívio vai estar lá. E peço a você, colaborem com o Paulo, colaborem conosco, porque tudo isso que nós estamos fazendo é praticamente na unha, é no braço, né? É com as nossas iniciativas, e nós precisamos de apoio para realizar
essa tarefa que nós estamos tendo aqui de falar ao vivo, às nossas próprias custas, mas precisando do apoio de vocês. Porque do outro lado está a esquerda, o consórcio de mídia, como o Paulo fala, né? Oprimindo o povo com as suas desinformações, com as suas omissões. Então, seja um produtor rural muito bem informado, apoie o Tempo e Dinheiro e apoie o canal do professor Paulo Dextra, que ele vai fazer essa cobertura às próprias custas. E precisa de apoio, né, Paulo? É isso, João. O pessoal sempre corresponde nessas situações, né? Eu tomo o risco, compro a passagem, reservo o hotel, vou lá mesmo sem saber se o pessoal vai comparecer, mas o pessoal comparece, o pessoal não deixa na mão, né? Minha experiência tem sido muito gratificante em relação a isso, ver que os nossos seguidores... Nosso compromisso é com o pessoal que nos segue, com o pessoal que nos assiste, né? As nossas verdades são reproduzidas por essa rede gigantesca de canais da direita, da qual fazem parte o Tempo e Dinheiro e o canal Dextra. O pessoal não entende, só para encerrar, né, Paulo? O pessoal entende, a gente não produz soja, a gente não produz milho, não temos boi, tal. Nós produzimos informação, só que precisamos da sua colaboração, do seu apoio. Paulo, nos veremos domingo na Paulista. E viva o Brasil! Ok, vamos combinar um local lá para a gente se encontrar. Grande abraço, João, sempre um prazer falar para ti, para os espectadores do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Até domingo, portanto, uma grande manifestação na Paulista. Agora é a nossa vez, beleza? E a vez também de Sérgio Braga, nesse instante, vai trazer os preços do café no ar, Sérgio. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Uma sexta-feira, começo do mês de agosto, as negociações em Londres começaram do lado positivo, inverteram mão. Agora, o café robusta negociado na Bolsa de Londres recua 2,43% a 3.333 dólares por tonelada. Lá na Bolsa de Nova York, o café segue no mesmo ritmo, a 13,25 de queda, 286,20, portanto, rompeu aí o patamar, o piso de 290 ou 2 dólares e 90 por libra peso. Cai, portanto, o café em Nova York, cai o café em Londres. Negociações ponto a ponto, vencimento a vencimento. Na sequência estão aí 285,70 o setembro, dezembro 279, março 271,95, maio 266,70. Café perde mais de 3% nesse momento em Nova York. B3, negociações com café, sacas em dólares, em linha com Nova York, 3%, ao dezembro, 340 dólares e 55 por saca de café. Bruno Labs, conosco, comenta o mercado do aliás, o mercado do café. Bruno, boa tarde. Sextou, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Semana marcada pelos cafés sendo, sim, sustentados acima de importantes suportes deste canalzão de baixa iniciado lá em abril, mas sem força alguma para romper a próxima resistência, que para o Arábica fica na casa dos 300 dólares por libra e para o Conilon fica na casa dos 3.500 dólares por tonelada. Como citei dias atrás, aparentemente encontramos sim um fundo importante, porém o mercado está dando pinta, pessoal, de que vai testar esses fundos novamente, que são de 280 para o Arábica e de 3.200 para o Conilon. E por que eu falo isso? Basta olhar a movimentação de preços no pregão de ontem. Ambos tentaram e chegaram a trabalhar acima das resistências que eu citei anteriormente, mas vendedores entraram pesado e seguraram mais uma vez. Quando se olha para isso, que aconteceu por 2 vezes somente nesta semana, fica muito claro que existe uma grande chance de, nos próximos dias, nós termos novamente um teste dos importantes suportes desse canal de baixa. Veremos se os compradores irão deixar ele chegar até lá. Tá joia? Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e fiquem com Deus! Qual é o café que o Bruno Labs toma, hein? Precisamos saber disso, né? Tá sempre assim esse cara. Bom, ele falou que o café de Londres pode baixar para 3.200, agora está 3.333, com queda de 2,43.
E o Arábica lá em Nova York pode descer para 2,80. Quanto que ele falou? 2,80. 2,80, está 2,86 agora, 3,18 de queda são as posições do café. E para encerrar agora, as notícias da pecuária com Sérgio Braga. No mês de julho, no retrovisor, que não foi tão favorável e até mesmo péssimo para os preços, cotações do mercado do boi gordo, começa o agosto com um alento de alta nas negociações a futuro e no mercado físico também. A B3 tem, nesse momento, negociações, todas elas do lado positivo. Agosto a 315,50 por arroba, setembro 321,75, o outubro 330 e novembro R$ 332,80 aí, R$ 15,30 de diferença em relação ao agosto por arroba. Todas as posições em alta. Mercado físico, 11 altas entre as 32 pesquisadas pela Scott, 290,50 São Paulo Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, Campo Grande, 298,50 Três Lagoas, 295,50 Oeste do Rio Grande do Sul, 10,35 quilo a prazo. Próxima tela, 10,20 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Triângulo Mineiro, 276, a mesma cotação de Belo Horizonte, 276. Minas Gerais ao norte, R$ 271. Direto ao CPEA com Luiz Gustavo, para saber o mercado do boi gordo. Olá, boa tarde, Luiz Gustavo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, início de agosto, né? Um mês que ainda é um mês de uma oferta limitada de animais para abate, né? Ainda mais considerando que a seca demorou para chegar, né, em algumas regiões produtoras do Brasil. A gente está observando, né, o mercado olhando para essa oferta limitada de animais. A gente está vendo umas tendências um pouco mais fortes, né, de alta nos preços em algumas regiões. Frigoríficos com dificuldade em encontrar lotes e fechar suas escalas, né, negociando muito lotes pequenos, acabam algumas vezes oferecendo R$ 5 a mais na arroba para, né, conseguir garantir essas escalas. Esse movimento, o mercado está vendo isso também, né? O mercado futuro do boi gordo de agosto, né, os contratos de agosto iniciaram em alta, né? Ele chegou a bater 310 durante julho, já está em 315 hoje. Então, tem essa expectativa aí de um mercado com uma oferta mais limitante e preços um pouco elevados, né? Até porque a gente veio de uma baixa muito forte em julho. Isso também está pautado na carne. A carne teve reajustes negativos consecutivos, né, ao longo de julho, mas nessa última semana ela conseguiu recuperar parte dessas perdas, né? Durante a semana, né, de quinta-feira passada até ontem, a gente teve aí 1% de alta na carcaça casada bovina, tá? Ela chegou a R$ 20,40 no atacado da Grande São Paulo. E no mês ela ainda apresenta uma queda, mas então essa última semana tem essa recuperação, né? A gente segue aqui observando qual vai ser a tendência desse mercado hoje, na segunda-feira, que tende a ter definições um pouco maiores, né? Mas seguimos aguardando e desejamos a todos ótimos negócios. Igualmente, bom fim de semana a toda a equipe do CPEA. Isabela Camargo, direto de Bebedouro. Boa tarde, Isabela. Olá a todos. Bom, a gente encerrou a semana com um cenário diferente do que a gente vinha observando nos últimos dias, principalmente aí no meio de julho, né? Diante da pressão de baixa que a gente observou durante todo o mês, né, de julho, fez com que os pecuaristas recuassem, né, nas negociações e ofertassem de forma mais compassada, aguardando melhores preços. Do lado da indústria, as incertezas fizeram com que os interesses pelas compras diminuíssem, né? E o resultado foi o encurtamento das escalas de abates. Com o início, a proximidade aí do início do mês, a gente observou uma maior movimentação no atacado e isso fez com que as indústrias procurassem aí mais negociações, né, pensando em alongar suas escalas, atender o atacado, e a gente deve observar ali um varejo mais movimentado também nos próximos dias com o recebimento dos salários. Então, toda essa melhora na movimentação, né, acabou colaborando pelo interesse das indústrias e isso fez com que ofertassem preços maiores.
Na nossa visão, na nossa expectativa, a próxima semana deve ser ainda de cenário de preços firmes para a arroba do boi gordo. A gente ainda deve ter uma melhora em relação ao atacado e ao varejo, como eu disse, né? E a gente deve continuar observando aí uma oferta restrita, principalmente de machos terminados. Isso deve colaborar, então, para a firmeza em relação ao mercado. Além do mercado externo, que deve continuar aí com bons patamares, né? A gente vai ter julho batendo recorde e, na nossa visão, não tem nada que tenha uma mudança drástica aí pensando no mercado externo também. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Até a próxima. Bom fim de semana. João Batista Olive. Lembrando mais uma vez que... Sérgio, pois não. Sérgio, as coisas estão mudando. Nesse instante, estou recebendo aqui uma informação da Eliane Cantanhede, do Estadão, que fala lá na Globo News. Ela está dando assim, uma seguinte informação. Depois de 15 anos felizes e de muita energia na Globo News, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para os meus livros, séries e bons vinhozinhos. Obrigado a todos, particularmente a você, assinante. Foi ótimo enquanto durou. Tchau, Eliane. Bom, a gente vai ter muitas transformações, nós estamos recebendo também muitas imagens de vários patriotas em todo o país, em muitos municípios. Eu recebi agora, está tendo um adesivaço lá em Rio Verde, Goiás, manifestação preparatória, esquenta para domingo. Eu e Sérgio, mais Paulo Moura, mais a família Olive, estaremos na Paulista, porque agora é a nossa vez. Certo, Serginho? Exatamente, João Batista. Domingo, uma grande manifestação aqui em São Paulo. Outras capitais devem fazer o mesmo. Sim, você pode, meu amigo, ficar em casa, observando, acompanhando até o clube do Tempo e Dinheiro. Nós vamos estar ali passando informações, mas é desta vez. Depois não adianta reclamar. Nós temos uma chance. A chance é esse domingo. Preste atenção. Vamos mudar o Brasil. E vamos em frente, certo, Serginho Braga? Exatamente. Um grande abraço. Vamos em frente. E até mais, João Batista. Até lá, até domingo. Muito bem, lá na Paulista. Agradeço a atenção e você que não pode ir à Paulista, se manifeste na sua cidade para o bem do Brasil. Obrigado pelo apoio. Vamos em frente e viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.